mais uma aula de sistemas elétricos de potência e hoje nós vamos falar um pouquinho da representação IPU e da importância dessa representação. Eu vou me valer nos 6 primeiros slides do material do professor Flávio Wanderson Gomes, que ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu peguei o material dele só para compor esses 6 primeiros slides. E a importância, então, de nós representarmos essas tensões correntes, potências em PU, para que a gente tenha condições de estabelecermos, por exemplo, uma expansão na linha, uma análise na linha, por exemplo, as faltas, então, problemas de geração, problemas de transmissão, curto-circuito, enfim. Quando nós colocamos todos os componentes dentro de uma mesma visão, dentro de um mesmo percentual, isso facilita muito para que a gente faça análises tanto das faltas quanto do processo estiver rodando em regime permanente. E para a disciplina de Sistemas Elétricos de Potência 2, o que vai interessar para a gente é regime permanente. Vocês viram o transitório em Sistemas Elétricos de Potência 1. Então, vocês lá aprenderam a fazer as conversões para PU, aprenderam a calcular falta de motor, falta de gerador, curto-circuito de linha e por aí vai. Então, o nosso sistema elétrico de potência ele é composto por geração, transmissão e distribuição. A gente viu isso na aula passada, a geração a gente discutiu bastante, não vou entrar em detalhes aqui. O fato é que a gente retira a energia da água, essa energia está na forma de potencial gravitacional, a gente transforma isso em energia cinética, depois em torque, que é outro tipo de energia, e, por fim, energia magnética, para que isso se transforme em energia elétrica. Então, é um puro processo de conversão de energia e de geração, não tem absolutamente nada. A gente precisa, então, face às perdas, e a gente discutiu tudo isso no ano passado, é necessário, então, gerar em alta tensão e transmitir também em alta tensão para que isso minimize as várias perdas que a gente tem, as perdas ômicas ao longo de milhares e milhares de quilômetros de cabo. Então, para isso, a gente tem os transformadores, que são elevadores, a gente tem dentro dos centros urbanos as subestações, e aí lá a gente tem os transformadores abaixadores para circular essa energia dentro dos grandes centros com um potencial menor que não provoque nenhum risco à saúde. Na transmissão, a gente tem aí as linhas, essas linhas, essa infraestrutura composta pela torre de transmissão. Aqui nós temos isolantes, aqui os cabos propriamente ditos, os isolamentos, a gente tem espaçadores aqui que não dá para ver para manter essas linhas distantes. E aqui a gente tem, então, as diferentes tensões sendo trafegadas, cada uma delas num nível diferente da torre. Já chegando nos centros urbanos, a gente tem a distribuição, isso é feito em baixa tensão. Então, a gente tem os mais variados modelos de postos e esses mais variados modelos de transformadores também. Esse é mais antigo, hoje são transformadores bem menores, com um barulho bem menor também, muito mais eficiente. E claro que na ponta temos nós, os grandes consumidores. Quer dizer, na verdade a gente é a fatia menor. Os grandes consumidores são a indústria e o comércio, que representa aí quase 60%, a gente viu isso na aula passada. E a menor fatia é conosco, e evidentemente é a única fatia que não tem nenhum tipo de subsídio. Na verdade, nenhum também não, é exagero. Consumidores extremamente carentes, a tarifa deles é uma tarifa bem barata. Essa classificação ela é por região. Então, se você pegar aí as regiões mais nobres, o quilowatt-hora é muito mais caro do que se você pegar as regiões mais miseráveis do nosso estado. Então, existe sim uma diferenciação. Agora, se vocês acham que a distribuidora ela fica no prejuízo? Claro que não. Primeiro que o subsídio que ela dá para a indústria e para o comércio, ela repassa para o consumidor residencial. E segundo que os subsídios que ela dá para uns, quem paga são os outros. Então, no final, ela continua com o mesmo lucro. O que ela faz é só distribuir quem paga essa conta, e a maior fatia quem paga é o consumidor residencial.
Bom, nessa grande malha que compõe o sistema elétrico de potência, a gente tem vários símbolos para representar esses componentes na linha. Então, a gente tem as máquinas rotativas, que elas podem ser tanto os motores quanto os geradores, eles são representados por um círculo. Os transformadores monofásicos e trifásicos são representados dessa forma. A gente tem a linha de distribuição, a linha de transmissão, perdão, claro, que engloba também a distribuição. Ela é composta, então, basicamente por uma linha representando o fio. Os disjuntores, eles raramente são representados num diagrama, mas dependendo da tela, né, se for uma tela de um analista, por exemplo, do indivíduo que controla o sistema elétrico potência daqui de Belo Horizonte, inclusive ele foi meu aluno, ele estudou no Pitágoras, na tela dele ele tem lá assim a representação dos disjuntores, porque ele precisa saber ponto de aquecimento, valor desse disjuntor, carga que ele suporta, pontos de desarme, então tudo isso fica disponível para ele na tela. Mas na hora que a gente pega um diagrama unifilar para fazer análise, para fazer planejamento, raramente esse disjuntor ele vem representado. Transformador de corrente, isso não é mais para área de instrumentação, então é típico mesmo para quem está lidando ali com os painéis que precisam coletar. Não faz sentido você ligar um amperímetro numa linha viva, né, com uma corrente extremamente elevada. O que você faz é pegar uma amostra dessa corrente e colocar isso lá num painel de controle ou de alguma forma, mas isso é feito apenas uma amostragem do sinal. De qualquer forma, o símbolo é esse aqui. Os vários tipos de ligações, estrela e triângulo, transformador de potencial, tanto quanto o transformador de corrente, transformador de corrente, ele é da instrumentação para medir corrente. O transformador de potencial da área de instrumentação para medir tensão. E as cargas, que elas são representadas por setas. Dito isso, a gente então tem uma representação das nossas linhas chamada de diagrama unifilar. E aqui a gente tem o sistema elétrico de potência inteiro representado apenas por um filamento, por um barramento. Aliás, um barramento não, por um único diagrama unifilar, né? Um único filamento, digamos assim. Então a gente tem aqui as gerações, o Itaipu da vida, que é a nossa fonte. A gente tem aqui a linha de transmissão. E aqui, dentro do centro de distribuição, conforme eu disse, essa seta ela vai indicar carga. E nós temos aqui no meio os nós. Esses nós são pontos de interesse para análise. Isso pode ser do secundário de um transformador até uma subestação inteira, né? Ou seja, é algum ponto que você deseja fazer uma análise, e aí esse ponto você destaca e chama esse camarada de nó. Mas então esse diagrama unifilar ele é bem simples, ele é basicamente para representar todo esse sistema de forma que você bata o olho e consiga ter noções de valores, né? E aí, daí a importância desses cálculos de PU também. Primeiro, da interligação, e segundo, do comportamento dessas linhas. Então, realmente precisam ser diagramas simples para uma fácil e rápida identificação e operação. Então, aqui um diagrama de seta um pouco mais complexo. Não é usual esse tipo de coisa. Então, a gente tem as gerações. Então, nós vamos ver nas representações nossas essa circunferência representando as gerações. Nós temos aqui, então, dois barramentos. Barramento 1, ele nem foi numerado. Barramento 2. Aqui os transformadores. Então, no caso, nós só temos um transformador. A linha de transformação em si. As cargas, conforme eu disse, são representadas por setas. Os barramentos, né, são dois barramentos apenas. Então, aqui só existiu, neste exemplo, dois pontos de análise, por algum motivo, foi somente dois. Os disjuntores, conforme eu disse, eles estão representados aqui, nesse diagrama, mas não é usual que ele faça parte do diagrama, exatamente para não poluir tanto. Se nós formos, então, analisarmos cada uma dessas componentes, a gente tem a geração aqui, ó. Essa geração, naquele diagrama que eu acabei de apresentar, esse gerador, ele vai ter lá
uma impedância interna. Essa impedância está separada aqui da parte real e da parte imaginária. Aquela carga ligada, né, por sua vez, também possui uma impedância. Aqui o transformador. O transformador, a gente tem a representação da impedância do primário, a impedância do secundário, e aqui as perdas do núcleo, né, que são perdas magnéticas, né, então são as perdas por esterese e correntes de Foucault. Aqui a gente tem a representação da linha de transmissão, que é essa parte aqui. Então nós temos a própria impedância da linha, e como a linha, o cabo, em relação ao terra, ele vai apresentar uma característica de capacitância. Então, a essa capacitância a gente representa dessa forma, que isso aqui é chamado modelo em π. A gente vai ver detalhes disso na próxima aula já. E aí a gente já começa entrando na parte de cálculo, que vai ser uma parte bem pesada. Serão semanas aí bastante intensas. Mais uma vez, a carga, a segunda carga que estava disponibilizada lá, com a impedância dela, tanto a parte real quanto a parte imaginária, e os outros dois geradores, né, com as suas devidas impedâncias. O fato é que, quando a gente separa nesse diagrama unifilar essas impedâncias, a gente vai ver que, dependendo do valor da tensão na linha, da potência injetada, essa reatância chega a ser 20 a 30 vezes maior do que essa resistência. Então, a gente costuma, nesse caso, deixar só a reatância representada, já que ela é o maior valor, e não traria nenhum prejuízo você subtrair a parte resistiva dessa impedância, né? E com isso a gente simplificaria bastante, não só a representação, mas como também os cálculos, né? As matrizes ficam bem mais fáceis de lidar, e aí nós vamos ver o quão complexa uma matriz de impedância de uma linha, principalmente quando a gente pega aí 3, 4, 5, 7 barramentos, fica uma matriz gigantesca. Então, quando ela só tem a parte imaginária, a simplificação dessa matriz ocorre de sobremaneira e facilita um pouco os cálculos. Nós vamos ver que esses cálculos não são nada agradáveis de serem feitos, né? Enfim, mas são necessários. Então, a primeira simplificação ocorre dessa forma. E aí, veja bem, como nós colocamos a impedância dos transformadores fora do transformador, acontece que o transformador em si, ele virou um transformador ideal. E num transformador ideal, tanto a tensão de entrada quanto a tensão de saída em valores de PU é a mesma. E aí, então, faz desnecessária a representação do transformador num diagrama unifilar. Então, com isso a gente já simplifica bastante essa representação do diagrama, por isso que a gente... ou seja, a gente faz exatamente essas simplificações para tornar o diagrama mais simples mesmo. Então, o sistema por unidade, é o tal do PU, é uma maneira simples e conveniente, né, de a gente expressar as grandezas elétricas que a gente trabalha na área, né, seja ela impedâncias, correntes, tensões e potências. Como a gente tem essas grandezas divididas por uma referência, então a gente tem a tensão dividida por uma tensão de referência. Volt dividido por volt, cancela-se e você não tem unidade nenhuma. Como você não tem unidade nenhuma, convencionou-se chamar este nada de por unidade. E aí tanto faz se é impedância, se é corrente, se é tensão, se é potência, enfim. Qualquer das grandezas elétricas, elas não são mais expressas em ohms, ampere, volts, watts, e sim em PU. Então todas elas passam a ter a mesma referência, né? Então, simplificando mais uma vez a representação e a análise de uma linha. Você bate o olho, como está tudo em PU, tanto faz tensão, corrente e potência, você consegue rapidamente identificar e fazer análises. E podem apostar que existem momentos, principalmente quando você tem uma queda de uma linha inteira, você precisa fazer desvios para rotas alternativas. Se está em PU, você consegue rapidamente identificar quais as rotas que você pode utilizar, quais as que você não pode. O próprio sistema ele é inteligente e ele já... Se você tenta conectar uma barra alternativa
Se isso vai sobrecarregar disjuntor, se isso vai sobrecarregar o próprio cabo, o sistema já identifica e já impede que essa conexão seja feita. Ele avisa lá o operador do sistema e diz, olha, impossível fazer isso, porque senão você pode romper o cabo. E romper o cabo é uma coisa complicada, né? Que você vai jogar um cabo desse energizado na cabeça de alguém, você vai matar um indivíduo. Então, todos esses cuidados, o operador do sistema ele precisa tomar cuidado para que isso não aconteça. Conforme eu disse, o sistema ele é extremamente inteligente e ele já consegue identificar essas falhas, essas sobrecargas, porque tudo isso é parametrizado. E aí ele já sabe se vai ter pontos de aquecimento, se vai ter sobretensão, se vai ter sobrecorrente, e ele já, conforme eu disse, evita que esses acidentes ocorram. Bom, para a gente então calcular essas grandezas, independentemente de qual grandeza elétrica, o que a gente tem é aquilo que a gente quer converter, que é a própria grandeza elétrica, seja ela ohm, ampere, volts ou watts, dividido por um valor de referência. Esse valor de referência pode ser um valor qualquer. Na maioria das vezes, a gente toma o maior valor da rede. Por quê? Porque se você toma o maior valor da rede, o maior valor que se terá na rede é 1. E todos os outros valores de tensão, então, ao longo na geração, transmissão, distribuição, você tem elevações de tensão, abaixamento, então você tem várias tensões ali, uma malha complexa. E aí, se você coloca tudo dentro de um percentual, tudo no máximo 100%, quando você está dividindo parte pelo todo, o que você tem é um percentual. Esse percentual expressa em PU. Então, é fácil, né? Mesmo que você tenha muitas diferenças de tensões ao longo da linha, você tem ali valores que estão entre 0 e 1, o que facilita muito a análise, seja ela de que for, tensão, corrente, potência, enfim. E aí, as vantagens, já falei boa parte delas, facilita a comparação de valores, né? Então, você tem leituras diferentes de nível de tensão, corrente, potência, que como eles estão dentro de um valor entre 0 e 1, que na verdade é um percentual, isso facilita de sobremaneira você bater o olho e entender o que está acontecendo. Simplificação na representação, porque esses transformadores, como eles na representação em PU, eles não fazem sentido, a gente nem coloca o transformador no diagrama. E os típicos, né, de impedâncias, né, nos equipamentos, todos eles normalizados, o que facilita a interpretação e especificação de projetos. Então, tudo isso eu já havia falado previamente. Menores erros de aproximação, quando a gente faz uma escolha adequada do valor de referência. Conforme eu disse, é muito usual você pegar o maior valor da planta para poder normalizar todo mundo por ele. Menor confusão entre as grandezas de linha e de fase, porque todos eles têm a mesma unidade, que é P1. E aí, senhores, o que a gente faz nós temos o sistema elétrico de potência em 4 grandezas distintas, que é a tensão, a potência, a impedância e a corrente. O que a gente faz é utilizar 2 valores como referência, e na maioria das vezes a referência é a tensão e a potência, na maioria das vezes não. Por exemplo, eu só conheço a tensão e a potência como referência. Se alguma concessionária utiliza outros valores que não sejam isso, eu desconheço. E eu acredito até que não, porque o sistema é todo interligado, você tem um controle geral e controles locais, né? Então, por exemplo, a nossa concessionária aqui é a CEMIG. Então, ela tem o controle do estado de Minas inteiro, mas ela também está interligada no comando central, né? no sistema elétrico nacional. E lá também tem uma gestão inteira, porque acima precisa decidir, né, de onde vai tirar as potências e onde terão que se injetar essas potências. Né? Se você tem uma rota que caiu, se você tem demandas que se levaram muito na determinada ponta, aonde você tem folga na geração. Então, o Sistema Nacional sabe de tudo isso e ele vai acionando as concessionárias para que elas gerem trafego isso na rede. E nós já vimos que esse trafegar implica em impostos, então quem está consumindo energia lá no norte está pagando imposto por trafegar nas linhas aqui da região sudeste, por exemplo, sul, sudeste, por exemplo, e está pagando isso para quem
é dono da infraestrutura. Então, em Minas Gerais, quem montou a infraestrutura foi a CEMIG, né, boa parte delas. Então, quando você transfere energia para o norte, o consumidor final acaba pagando lá uma parcela para a CEMIG para trafegar energia nas linhas dela. Então, a gente tem aí, conforme eu disse, a tensão como referência, a gente chama de valor base, e a potência, que é a potência ativa, que é a potência total, que é a soma da potência... potência ativa não, perdão, potência aparente, que é a potência total, que é a soma da potência ativa e potência reativa. Então, esses dois valores são valores básicos, os outros dois derivam deles. Então, por exemplo, a corrente de base, ela vai ser a potência de base dividida pela tensão de base. Assim como a impedância, ela é a tensão dividida pela corrente. Como nós estamos falando de valores de base, todas essas grandezas têm que ser de base. Bom, enfim, a gente pode calcular essa potência também de outra forma aqui. A gente pode substituir, por exemplo, aqui substituiu-se a corrente. A corrente como sendo a potência sobre a tensão. Aí fica a divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Por isso que apareceu aqui tensão ao quadrado sobre a potência. Bom, esse subscrito B, né, conforme eu disse, ele vai indicar que a base, que é a referência, e na maioria das vezes essas tensões são escritas, né, elas são disponibilizadas na faixa do quilowatts e as potências na faixa de megavolt ampere. Mas, sinceramente, eu utilizo, na maioria das vezes, eu nem coloco isso em megavolt ampere, kilovolt, para poder fazer esses cálculos. Eu pego o que foi disponibilizado lá e faço os cálculos, a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. O resultado é basicamente o mesmo, só para não ter que decorar, né, de como essas potências e essas tensões elas são entregues ou elas são disponibilizadas na linha. Então, a gente tem aqui as formas de nós calcularmos, por exemplo, a tensão, a potência, a impedância e a corrente, né, que são as 4 grandezas que eu disse para vocês. A tensão em PU, ela vai ser a tensão que se deseja converter pela tensão de referência, ou seja, tensão base. A potência em PU é a potência em watts, dividido, que é a potência que a gente quer converter, dividido pela potência de referência, ou seja, a potência base. E a impedância da mesma forma. Todos eles seguem, as equações seguem a mesma ideia. É sempre o valor que você quer converter, dividido pelo valor de referência. E aqui a gente tem alguns malabarismos matemáticos. Esses malabarismos são o seguinte: da impedância, a gente tem que essa impedância ela pode ser dada então pelo valor característico, o valor que se deseja converter, dividido pela referência. E aí a gente pode então pegar, por exemplo, e fazer uma transformação nisso. Então se a gente pegar aqui, ó, no denominador a impedância e transformar isso em tensão sobre corrente, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Da mesma forma, a gente pode pegar a corrente aqui, ó, e colocar isso a potência dividida pela tensão. Na hora que a gente fizer essas contas aqui, o que a gente vai ter, então, é impedância que multiplica potência sobre tensão ao quadrado. É apenas um malabarismo matemático, só para não ficar estranho, né? Por que valor de referência dividido pelo valor de base é a mesma coisa que isso aqui? Aqui está um malabarismo matemático. E o mesmo eu coloquei aqui para a corrente. Depois, quem tiver curiosidade, dê uma olhada o porquê que esta equação aqui se equivale a essa. Bom, a gente tem então que, do ponto de vista dos cálculos, a gente pode ter a tensão, tanto ela de referência, a tensão da linha ou a tensão de base, ela pode ser dada tanto em coordenadas polares quanto em coordenadas retangulares.
E na hora que você faz essa divisão pelo valor de base, quando você tem coordenadas polares, você simplesmente divide o módulo das tensões, sem se preocupar com o ângulo. E quando você tem em coordenadas retangulares, você divide esse valor de referência, e aqui no nosso exemplo eu coloquei tensão, mas isso vale para as outras grandezas elétricas também. E aí a gente divide então a parte real por esse valor de base e a parte imaginária também por esse valor de base para fazer essa conversão. Haja vista que esse valor de base, geralmente, ele não é dado por ângulo, é só um número. Por isso que é possível a gente fazer essa divisão componente a componente. Se ela fosse um vetor em coordenadas retangulares, não, aí a gente teria que transformar tanto a tensão quanto o valor de base em valores polares para poder fazer esses cálculos. Mas como que geralmente é dispensado um ângulo, esse cálculo pode ser simplificado e pode ser feito dessa forma. Isso aqui adianta muito a vida de quem está programando para colocar inteligência no sistema elétrico de potência, porque você evita várias passadas, né, várias transformações no seu algoritmo, e isso torna o algoritmo mais leve e mais ágil. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês alguns desses cálculos, como são feitos. Vocês vão ver que não é nada salutar fazer isso na mão. Então, tá aí as representações de corrente de tensão de base, e aqui a forma como eles são disponibilizados. Aqui, conforme eu disse, megavolt ampere dividido por kilovolt. Isso aqui, então, é potência dividido por tensão. Aqui, ó, exatamente a equação. É comum também, ao invés de a grandeza ser expressa, vir expresso a unidade dela. Mas isso é indiferente também. Quem sabe uma coisa sabe a outra. Mudança de base, às vezes, é uma coisa interessante de serem feitos, porque pode ser que, por exemplo, o operador nacional, Minas Gerais utilizou uma base para poder fazer os cálculos, para normalizar ou parte da linha, ou todas as linhas com o mesmo valor de tensão. São Paulo pode ter utilizado outra base, né, porque você tem lá tensões diferentes, enfim. E aí, o gestor nacional, ele precisa colocar todo mundo dentro de uma mesma unidade. Então, provavelmente, ele vai pegar o maior valor deles e vai dividir, e aí ele vai ter que adequar essas bases. Então, é necessário que você faça uma mudança de base. Agora, ainda que se faça uma mudança de base, esse novo valor ele tem que ser igual ao antigo em termos proporcionais, né? Então, quando nós multiplicarmos, né, isso matematicamente faz todo sentido, né? Você pegar a impedância nova que tem em PU e multiplicar o valor de referência novo, equivale você pegar a impedância velha e multiplicar pelo valor de referência velho. Você só está trocando a base, mas se a potência ela é de 200 watts, você só modificou a base, mas no final ela tem que equivaler a 200 watts, do mesmo jeito. Então, baseado nessa premissa, a gente consegue, então, calcular, por exemplo, a impedância nova, simplesmente pegando essa parcela aqui e passando para cá, dividindo. E aí a gente tem uma equação de referência para poder fazer essa transformação de base. E aí a gente vai ter um exemplo onde a gente vai fazer essa transformação de base, só para vocês verem como é que é. Então, a gente tem essas grandezas, então, e a equação de mudança de base. Então, se a gente for substituindo esses valores aqui, esses valores de referências aqui nessa equação, a gente tem, então, que a impedância ela é dada tensão sobre potência, e aqui eu tenho, então, valores de base. Aqui, embora eu não tenha escrito que essa tensão ela é um valor velho, né? Aqui a parte do numerador, todo ele se refere a parâmetros antigos, né? Ao parâmetro que você quer converter. Assim como a parte de baixo é referente a todos os valores novos. E aí a gente pode escrever aqui impedância. Ela é tensão ao quadrado sobre potência. E aí, se a gente ajeitar essa equação, o que a gente vai ter é essa nova equação aqui. E aí, se a gente fizer
as devidas substituições. Por exemplo, aqui eu tenho quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. Ora, eu posso simplesmente dizer que eu posso pegar esses valores e colocar todo mundo dentro de um único valor ao quadrado, né? De uma única elevação ao quadrado. Matematicamente, isso está correto. Então, aqui agora dentro das unidades, né, conforme eu disse para vocês, é usual às vezes você não colocar a grandeza, mas sim as unidades que ela representa. Então, basicamente, eu gosto de trabalhar com essa equação aqui. Aqui eu tenho que ler e identificar que volt-ampere é a unidade de potência total, que é a potência aparente. Então, praticamente, eu gosto de trabalhar com essa equação aqui. Mas é muito usual os livros trazerem essa outra. Bom, então vamos lá para dois exercícios, só para a gente praticar um pouquinho, para a gente entender esses cálculos em PU. Então a gente tem o primeiro exercício aqui, em que ele está dizendo o seguinte: considere o circuito monofásico composto por um gerador, esse cara aqui, uma linha de transmissão, e aqui não especificou quantos quilômetros, mas deu aqui a impedância dela equivalente. Então, na verdade, o comprimento dessa linha nem interessa nesse caso. E uma carga, e aqui a gente tem as especificações dessa carga. Essa carga pode ser uma cidade, pode ser uma indústria, aqui não está dizendo o que é. O fato é que está consumindo aqui 180 kVA. E está alimentando isso com 220, e esse 220 ele é indutivo. Então, não sei se isso aqui é o resultado final, né, deu uma potência com característica indutiva, ou se isso aqui é um motor apenas. O motor, ele por si só, ele tem característica indutiva. Então, aqui não disse que carga é essa, a gente não sabe se é um bairro, enfim. Mas as características são essas aí. E aí, ele disse o seguinte: olha, adote como referência de potência de tensão esses valores aqui. E aí, o que ele está pedindo? A impedância na linha em PU. Aqui ela foi dada uma impedância em ohms, e ele quer que você transforme essa impedância para PU. E a gente sabe fazer isso. Nós vimos pelas equações que a gente precisa de ter um valor de referência, tem o valor que a gente quer converter esse aqui, dividido pelo valor de referência. O que a gente precisa é calcular esse valor de referência, que é o valor base. Mas a gente sabe fazer isso. Esse valor básico foi dado por essa equação aqui. A gente tem essa tensão de referência, essa tensão base foi dada, 220, e assim como a potência, que é 180 e não 118. Provavelmente eu escrevi errado, mas se você pegar 220 ao quadrado e dividir por 180 vezes 10 a terceira, você vai achar aí uma impedância de referência com 0,27 ohms. Ora, tensão dividido por volt dividido por volt-ampere, o que vai sobrar, o resultado que vai dar ohms, né? Beleza. Nós achamos, então, o valor de referência. Agora a gente consegue calcular o valor em PU, que é o que a gente quer converter, esse 0,3 mais J 0,8 dividido pelo valor de referência. Conforme eu disse, como a gente não tem o ângulo aqui, ou a parte complexa, é fácil fazer essa divisão. Você pode fazer componente a componente e sem precisar fazer conversão para polar. Então, 0,3 dividido por 0,27 dá 1,11. 0,8 dividido por 0,27 dá 2,96. E esse resultado está em PU. Então, 0,3 mais J 0,8 ohms equivale a 1,11 mais J 2,96. Observe vocês o seguinte, também não é usual que esses valores fiquem acima de 1, tá? Na maioria das vezes você pega a maior carga, maior impedância de linha e divide todo mundo por ela. Mas aqui, como o exercício ele é didático, não houve essa preocupação, né? Então a gente vai ter valores maiores do que 1. E na verdade, veja bem, eu acabei dizendo que a gente pega valores de impedância para poder fazer referência, na verdade não. Na verdade o que a gente pega aqui são valores de potência para poder, potência e tensão como referência para a gente fazer esses cálculos. Bom, está pedindo agora tensão na carga, tensão aqui, ó, em PU. Essa tensão foi dada em volts,
e deseja que essa tensão seja dada em PU. Aqui tem uma pegadinha, e a pegadinha aqui é o seguinte: não foi dado o ângulo da tensão, mas foi dado aqui o fator de potência. Então, o que a gente precisa fazer é calcular esse ângulo. E a gente sabe que cosseno do ângulo é exatamente o fator de potência. E a gente não quer o cosseno do ângulo, a gente quer o ângulo. Então, a gente faz o cosseno a menos 1, ou seja, a gente pega o arco cujo cosseno vale 0,8. E esse arco ele é de 36,37. Então, essa tensão aqui na carga ela vai ser 220 com esse ângulo que a gente acabou de calcular aqui. E aí, então, agora é fácil calcular a tensão de referência. É a tensão da carga, que é esse valor aqui, dividido pela tensão de referência que foi dada aqui, que é 220. Então, na hora que a gente fizer essa divisão, a gente vai ter aqui em PU, que é 1, com ângulo de 36,87. Aqui está pedindo em coordenadas polares, então basta a gente converter de coordenada retangular para coordenadas polares, que a gente tem esse mesmo valor em PU. Letra C. Está pedindo a potência na carga, em PU. Essa potência ela foi dada em kVA e deseja essa potência em PU. Sem problemas. A gente tem o valor dela e basta a gente dividir pela referência. Observem vocês que aqui foi dado o fator de potência, então a gente já sabe qual que é o ângulo. E a potência ela vai carregar o ângulo do fator de potência. Então, para não precisar fazer essas contas de novo, porque elas já foram feitas, a gente sabe que a potência na carga, então vai ser esses... aqui não é 18 mil, é 180 mil dividido por 180 mil. Tem dois erros aqui. Mas muito provavelmente as contas, embora errei no numerador, errei no denominador, a conta vai dar a mesma. Mas muito provavelmente na calculadora eu fiz com valores de 180 e não com 18 mil. Se a gente fizer essas contas, a gente vai achar essa potência aqui com o ângulo de o valor de 1 com o ângulo de 36,87. Letra D está pedindo a corrente na carga, mas só que agora está querendo em ampere. E aí, veja bem, a gente sabe calcular a corrente. A gente tem que a potência é a tensão vezes corrente. Logo, essa corrente ela vai ser dada por, se você passar a tensão para cá dividindo, vai ser dada por esses valores aqui. Ora, esses valores são dados do problema, a gente tem aqui 180 dividido por 220. O ângulo é o mesmo, tanto da potência como da tensão. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai achar uma corrente aí de 818,18. É uma corrente muito elevada para ser um motor. Então, eu acredito que você deve ter aqui um bairro, enfim, você tem vários usuários aqui. Um motor, por muito potente que ele seja, ele vai ficar aí consumindo a faixa de 50 amperes, até no máximo 100 amperes. Eu nunca vi motores na indústria passar disso. Então, nós temos aqui, de fato, é mais do que um motor, né? Você tem carga inteira. Para mim, isso aqui deve ser, pelo valor, deve ser, eu diria que uma rua, né? Uma rua, um bairro, talvez, para chegar nesse valor aqui de 800 amperes, 820 amperes. Bom, a letra E está querendo essa corrente, então, essa mesma corrente, mas agora em PU. Ora, a gente sabe fazer isso. A gente bom, para isso, a gente precisa calcular a corrente base, porque a corrente na carga a gente acabou de calcular. Essa corrente de referência, essa tensão de base, perdão. Perdão, aqui a gente precisa da corrente de referência. Para calcular essa corrente de referência, a gente tem essa equação aqui. Corrente é potência sobre tensão. Essa potência de referência foi dada, que é 180 mil, a tensão também foi dada, que é 220. A gente chega, então, numa corrente de referência que é 818,8, que, por sinal, é o mesmo valor que a gente calculou em ampere. Ora, se a gente fizer essa divisão, a gente vai achar essa potência, então, na carga de 1 PU. Opa, mas acabei calculando potência. Ah, bom,
tá pedindo aqui a corrente. Então tá fácil. Eu tive que calcular primeiro a potência, para agora eu dividir essa. Na verdade, eu vou ter que dividir essa potência pela tensão de referência para eu achar a corrente. Deixa eu ver se eu fiz isso no. Provavelmente eu não fiz isso no próximo slide. Mas tendo aqui, então, a tensão na carga, a potência na carga, a gente. Aqui foi pedido uma coisa e aqui foi feito outra completamente diferente. Na verdade, não. Na verdade, não. A nomenclatura aqui que está errado. Isso aqui não é potência, isso aqui é IB. IB vai ser a potência de base, que a gente acabou de calcular aqui agora. Perdão. Isso mesmo. A corrente de base, que a gente acabou de calcular, que é a impedância dividido pela tensão de base. Então, a gente achou a corrente de base. Se a gente agora dividir a corrente que a gente quer converter, dividido pela corrente de base que a gente acabou de calcular, a gente vai ter aqui não a potência ativa, mas sim a corrente de base, e ela é 1 ampere. Então, aqui tem mais um erro no slide. Aqui, letra F, está pedindo a tensão no gerador em PU, né, em coordenadas polares. Ora, a gente tem que essa tensão aqui no gerador, ela vai ser a tensão que está aqui na carga, mais a queda de tensão na linha. Então, a tensão que está aqui na carga, a gente sabe qual que é. A corrente que está circulando aqui, a gente acabou de calcular. E a gente tem a impedância, então a gente consegue calcular a tensão aqui. Se a gente somar essa tensão aqui com essa tensão da carga, a tensão da linha com a tensão da carga, a gente tem a tensão do gerador. Então, o que a gente precisa é calcular a tensão na linha de transmissão em PU. Essa tensão na linha de transmissão ela vai ser dada pela impedância que nós calculamos em PU, vezes a corrente nessa linha de transmissão também em PU, que a gente também acabou de calcular. Essa impedância calculada tem esse valor, a corrente é igual a 1. Então, se a gente fizer essa multiplicação e a devida soma aqui, a gente vai chegar numa tensão de geração nesses valores. Se a gente converter essa coordenada cartesiana para a coordenada polar, a gente chega nesse valor de tensão que aqui está. Então, esse, conforme eu disse, é um exercício didático, é só para a gente entender como é que a gente faz as conversões dessas grandezas dentro de um sistema elétrico de potência. Tem mais um aqui, ó. É a tensão no gerador em volts. Foi calculada em PU e ele quer isso em volts. Problema nenhum. A gente sabe que a tensão na carga em PU é a tensão de referência dividida pela tensão de base. Ora, essa tensão na carga, a gente acabou de calcular. Se a gente multiplicar isso em PU, né? Se a gente multiplicar isso pelo valor de referência, o que a gente vai ter é a tensão na carga em volts. A gente tem todos esses valores. Essa tensão na carga aqui a gente acabou de calcular em coordenadas polares. Se a gente multiplicar isso pela tensão de referência, que é 220, a gente vai chegar aí nesse valor de tensão em volts. Ou seja, bem tranquilo de ser feito também. Um segundo exercício. A gente tem, então, o enunciado diz: a figura abaixo mostra o diagrama unifilar de um sistema de potência composto por um gerador, tá ele aqui, bonitão, uma linha de transmissão, tá aqui, mais uma carga, né, que é o motor. O símbolo da carga é isso aqui. Poderia ter colocado um símbolo desse aqui e dentro dele um M. Também é comum se fazer isso. Mas é mais comum ainda você representar carga de forma genérica. E aí não interessa se é motor, se é uma lâmpada, enfim. E aí você representa por uma seta. Então, esse é o diagrama unifilar. Então, a letra A está dizendo o seguinte: sabendo que as tensões internas do gerador e do motor estão em fase, com ângulo de zero, e vale 1,1 PU nas bases iguais aos seus valores nominais, ou seja, eu tenho aqui o meu gerador, o valor nominal dele é 7,97. Ora, neste valor nominal aqui,
ele tem, então, um valor IPU de 1,1 com ângulo de zero. E, no caso, o motor, ele tem 7,62 kW de tensão nominal. Neste valor nominal de tensão, ele também tem 1,1 com ângulo de zero. Então, nas tensões nominais, esses valores, né, tanto do gerador quanto do motor, valem 1,1 PU. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha, desenha para mim um diagrama com as reatâncias, que é um diagrama unifilar, em PU nessas bases. Olha só, eu tenho aqui, então, que a potência 300 kVA, e eu tenho aqui, isso aqui é uma potência de referência, é o USB, e eu tenho aqui a tensão, que é o VB, que é 7,97. Ora, observem vocês que o gerador, a tensão nominal dele, já está no valor já de referência. Bacana. Então, a gente já sabe que ele vai valer 1,1 PU. Agora, olha só. A tensão do motor, a tensão nominal é 7,62. E aqui, esse valor de 1,1 é nesse valor de tensão aqui. Só que ele acabou de trocar a referência aqui, ó, colocando 7,97 como referência. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena transformação aqui para poder adequar este valor aqui de 1,1 para o motor nesta nova referência. Então vamos lá para as contas. Primeiro, o diagrama unifilar. O diagrama unifilar ele vai levar em consideração as impedâncias, né? O gerador ele tem uma impedância, a linha de transmissão tem uma impedância e o motor também tem uma impedância. Observe que eu só representei a reatância, porque nestes casos a resistência é muito menor, cerca de 20 ou 30 vezes menor que a reatância. Então, se a gente desprezá-las, facilita a nossa vida e o diagrama fica bem mais simples também. Então, o que se deseja é isso, esse diagrama unifilar. Agora, o que a gente tem que fazer é calcular esses valores aqui de tensão para o gerador e para o motor. E calcular essas reatâncias, né? Tanto a do motor quanto da linha e o do motor. Então, vamos a esses cálculos. Então, primeiro para o gerador. Aqui, ó, eu acabei fazendo uma adequação mais simples, mas nem havia necessidade, porque a tensão nominal do gerador é 7,97. E a tensão de referência também é 7,97. Então, esse valor de 1,1, ele é basicamente o valor de tensão do gerador aqui, ó, em PU, né, que é o que se deseja no diagrama unifilar. Mas aqui eu acabei fazendo um ajuste percentual, não havia necessidade. E a reatância, essa reatância aqui, ela já foi dada em PU, aqui, ó, que é 0,15. Então, eu não preciso fazer conta. Diferente da linha de transmissão. A linha de transmissão foi dada em ohms, então eu preciso converter esse valor de ohms para o valor de PU. Mas do ponto de vista de gerador, então, a tensão ela vai ser 1,1 com ângulo de zero, e essa reatância aqui, ela vai ser de 0,15 PU. Bom, a linha de transmissão, então, o que a gente precisa primeiro, para fazer esse cálculo, o valor que a gente quer converter, que é esse 20 aqui, dividido pelo valor de referência, que é o ZB, perdão, que é a impedância de referência. Essa impedância de referência a gente sabe calcular, a gente pode calcular por meio dessa equação aqui, ou seja, resistência é tensão ao quadrado sobre potência. Ora, essa tensão de referência a gente tem, que é 7,97 K, esse aqui é o quadrado, dividido pela potência de referência, que a gente também tem, que é de 300 K volt-ampere. Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai chegar então numa impedância de referência de 211,74 ohms. Observe vocês que tensão dividido por potência me dá uma unidade que é em ohms. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa unidade aqui que eu quero converter e dividir pela minha referência. Quando eu faço isso, eu vou cancelar, né? Porque eu vou ter ohms no numerador e ohms no denominador. Né? Cancelando isso. Professor, posso fazer uma pergunta? Deve. Ninguém me interrompeu, eu estou sentando bambu aqui, mas pode perguntar.
esses 300 kVA aí que você está usando aí, ele não é do motor? Você está usando ele no cálculo da linha de transmissão? Não, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu voltar um slide aqui. Ó. Foi dado como referência, eu só não transcrevi para lá, mas foi dado como referência para desenhar o diagrama. Deixa eu colocar a ponteira aqui. Para desenhar o diagrama, a referência para a gente calcular os valores, a base foi dada, a potência 300 kVA e a tensão é 7,97. Então são esses valores que eu estou usando para converter. Aqui, Não, beleza. É que eu confundi, eu estava olhando a tabela aí eu vi que no motor é 300 kVA, entendeu? Entendi. Eu devia ter escrito aqui, ó, esses valores de referência. Eu acho que teria facilitado mais e eu tinha espaço para isso. Esses slides eu terminei de montar esses slides agora à tarde, né? Então, na verdade eu terminei às 5 para 7. Então eu mandei para vocês, tão logo eu terminei. Então, à medida que eu estou apresentando aqui, eu estou achando uns pequenos erros aqui que eu vou voltar corrigindo. Depois que eu corrigir isso, eu mando de novo para vocês. Bom, vamos voltar aqui. Então, o valor de referência é a tensão de referência é essa aqui e a impedância de referência é essa, por isso que dá 218. Dividindo isso, a gente tem, então, 20 ohms dividido por esse valor, também em ohms, cancela e para não ficar sem unidade, convencionou-se chamar isso de por unidade. Mas observem vocês que isso é um valor percentual, né? Se a gente multiplicar por 100 aqui, ó, a gente tem que essa reatância ela vai valer aí 9,45% da impedância de referência. Por isso que facilita muito quando você coloca em PU, porque você bate o olho e você sabe quantos por cento que você tem do valor máximo. Então, para quem está operando, ter isso de forma facilitada, de forma simples, né, facilita bastante. Bom, então, voltando aqui, a gente calculou esse valor de impedância para essa reatância aqui, que é a reatância da linha de transmissão. Agora, o que a gente precisa é calcular isso para o motor. Então, o motor, a gente tem esses valores aqui, conforme eu disse para vocês, foi dado a tensão no motor, que ela era de 1,1, mas nessa referência aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer é fazer apenas um ajuste percentual. E haja vista que o valor que eu tenho é um valor menor do que a referência, como ele já está em PU aqui, basta fazer esse ajuste percentual, e aí ele vai de 1,1 para 1,05 em PU, que é o valor aqui ó, dessa tensão. Agora o que eu preciso é essa reatância. E aí, essa reatância foi dada em PU. Para essa reatância, eu preciso de fato fazer uma conversão de base, uma mudança de base. E aí a equação para fazer a mudança de base a gente sabe qual que é. A gente vai pegar então a impedância com valores em PU antigo, que é esse 0,2 aqui, multiplicar isso pela tensão de referência antiga. A tensão de referência antiga é essa aqui, ó, 7,62. Dividir isso pela nova tensão de referência, a nova tensão de referência foi dado que era 7,97. Eleva isso ao quadrado. A potência que a gente tem do equipamento novo é de 300. E a potência de referência também é de 300 kVA. Então, na hora que isso aqui, obviamente, vai se cancelar. Então, vai sobrar só essa parcela aqui. Na hora que a gente fizer essas contas aqui, a gente acaba ajustando esse valor de 0,2 para 0,1828. Então, esse é o valor dessa reatância. Então, agora eu consigo escrever meu diagrama unifilar com todos os valores de referência, que são esses que nós acabamos de calcular. Então, o sistema elétrico de potência, o que ele faz é exatamente isso, né? Ele vai mostrando esses sinais, faz o comparativo, ele, por si só, ele já converte esse PU e mostra para o operador aí, PU, para que ele não tenha trabalho de fazer essa conversão. E o sistema ele é dinâmico, né? Você liga a carga, desliga a carga o tempo todo. Então, esses valores vão mudando, e aí o sistema ele já vai calculando isso automaticamente e vai mostrando isso para o gestor. A letra B é: calcule a corrente que circula pela linha de transmissão em PU e em ampere. Ora, manha, né?
a gente tem um valor de tensão aqui, um valor de tensão aqui. Então, a tensão nessa linha é, obviamente, a diferença de tensão que está aplicada entre esse ponto e esse ponto. Ora, então está aqui. Ó. Minha corrente ela vai ser tensão sobre impedância. A tensão eu sei calcular, a tensão na linha, foi exatamente o que eu disse. O referencial é esse, em relação a esse, então vai ser essa tensão aqui, menos essa tensão aqui. E aí, para fazer essa subtração, é melhor que seja feita em coordenadas retangulares. Aqui, ó, eu mostrei em coordenadas polares, mas a gente já tinha feito os cálculos disso em coordenadas retangulares. Como eu estou fazendo a subtração, é melhor que se faça dessa forma. E dividido pela impedância total. Porque a impedância total nada mais é do que a soma dessas impedâncias aqui. Ó. A soma dessa mais essa e essa. E dá isso aqui. Na hora que a gente fizer aqui essas contas, observe você, o que aconteceu aqui, que eu não tenho parte imaginária. Na hora que fez a conversão aqui, ó, de polar para retangular, aliás, a gente já tinha feito esse cálculo, a parte imaginária deu zero, então ficou fácil, né? Na verdade, eu dividia, fazer essa subtração de 1,1 menos 1,05, que é esse valor aqui, como isso aqui é só a parte real, dividir por parte imaginária, na verdade, é multiplicar aqui em cima pelo conjugado, que é menos, né? E multiplicar aqui embaixo também pelo conjugado. No fundo, é melhor converter isso aqui para coordenadas polares e fazer essa divisão. Ou, como aqui é simples, você pode multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado disso aqui. Talvez seja mais rápido. Enfim, mas o fato é que em PU a gente chega nesse valor aqui. E aí o que se deseja é o valor de corrente em ampere. E aí a gente precisa, a gente vai utilizar essa equação aqui, né, para poder fazer isso. A gente sabe que o valor de corrente em PU é o valor que a gente quer converter dividido pelo valor básico. O que eu fiz aqui apenas isolar o valor em ampere para facilitar nosso cálculo. Então a gente vai precisar do valor de corrente de base. O valor de corrente de base é esse valor aqui. A gente tem esses valores todos. Fazendo essa conta, a gente chega que o valor de referência, né, ou seja, o valor de base, ele é 37,64 ampere. Então, na hora que eu multiplicar esse 37,64, que é um valor apenas na parte real, multiplicado por esse imaginário, a gente chega nesse valor aqui de corrente em ampere, mas na forma retangular. Pediu isso aqui em PU e em ampere. Né? Em PU a gente já calculou, que é isso aqui. Em ampere agora a gente calcula esse valor base, então basta multiplicar isso aqui por esse valor de referência, e a gente chega nesse valor aqui, em ampere. E aí a gente converte de coordenadas retangulares para coordenadas polares, e a gente chega numa corrente de 4,26 com ângulo de menos 90. Esse resultado aí. Bom, como isso é ângulo de corrente, não dá para saber se é capacitiva ou indutiva. A gente teria que olhar o ângulo da potência. Então, isso deve estar aí para trás. Eu não vou nem avaliar se o resultado final dessa linha aqui, se ele é indutivo ou se ele é capacitivo. Deixa isso para um outro dia. Bem, senhores. Podemos dizer que a corrente aí, no caso, ela é toda de potência reativa? Não, porque ela está a 90 graus? Não, eu não posso afirmar isso, não. Eu só posso afirmar isso quando eu olhar o ângulo da potência ou da impedância. A impedância na forma polar, então ali, quando eu pego esse ângulo na forma polar, ele é o ângulo de defasagem. Então, eu não posso pegar isso pela corrente, não. Vai ser sinceramente pela tensão. Eu pego isso pelo ângulo da potência. Pelo ângulo da potência, eu consigo saber se o resultado final da minha impedância, se ele é capacitivo ou indutivo. Então, veja bem, para analisar impedância, ou eu analiso, eu falei ângulo de tensão, desculpa, ou eu analiso o ângulo da impedância, ou eu analiso o ângulo da potência, porque esses vão ter o mesmo ângulo, sem problema. Agora, ângulo de tensão e ângulo de corrente não dá para avaliar
se o circuito ele é capacitivo ou indutivo. Ficou claro? Apesar de eu ter feito um malabarismo aqui para explicar. No caso é o claro. seguinte, φ é igual a θ. Oi? Φ é igual a θ. Sim, fator de potência. No caso, seria essa a explicação, né? Ou então, por isso tem que analisar pela impedância ou pela potência. Isso, porque se você pegar aqui, ó, vamos lá. O inferno, não era isso que eu queria. Se a gente pegar aqui. Tranquilo, professor, deu para entender belezinha? Tá tranquilo. Não, deixa eu fazer esse desenho. Eu só preciso. Ah, achei. Achei aqui, ó. Se você tem a impedância, ó, você tem aqui a parte real, que é a parte resistiva, e a parte imaginária, que é a parte reativa, que é o Jx alguma coisa. Ora, e isso aqui é o módulo da impedância. Ora, então quando você tem as potências, na hora que você pega a potência na forma... quando você pega o vetor, o módulo do vetor, ou seja, na hora que você pega a potência, essa potência, então, ela vai ser esse módulo aqui. Eu vou chamar a potência de S. Desculpa, eu estou falando de impedância. Aqui é o módulo, tá? Esse é o módulo. Vou colocar ele aqui, ó. Módulo. Deixa eu apagar isso aqui, que senão eu já estava falando bobagem. Eu estou falando de impedância e escrevi potência aqui. Então, a impedância é o módulo do vetor, que é o comprimento deste vetor aqui, que eu chamei de Z, módulo de Z, com o ângulo, esse ângulo θ aqui, que você chamou de φ, eu estou chamando de θ. Ora, então, veja bem, isso aqui, o ângulo da carga, ele me dá, então, se esse resultado aqui, se essa impedância, se ela é capacitiva ou indutiva. Esse mesmo triângulo a gente pode fazer com potência. A gente tem aqui a potência ativa. Potência ativa é basicamente resistência. Basicamente não, é exclusivamente resistência. E a gente tem aqui, ó, a potência reativa. Potência reativa é reatância. Isso me dá uma potência total. Potência total é potência aparente. E isso vai ter um determinado ângulo. E este ângulo é exatamente o ângulo de θ. Então, você tem duas formas de você analisar se esse sistema é capacitivo ou indutivo. Ou pegando o ângulo da potência total, ou pegando o ângulo da impedância total. Tranquilo? Eu vou parar esta gravação aqui para não ficar muito extensa, e aí eu vou abrir para mais perguntas. Mas eu gostei da sua pergunta.